freudiano, do Corpo Freudiano de São Paulo, e gostaria então de dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o Marco Antônio Coutinho Jorge, e a todos os presentes assistentes no dia de hoje. Então, essa nossa atividade do Corpo Freudiano de São Paulo, né, o Conversa com o Autor, é uma atividade que a gente, enfim, convida um autor, alguém que já acaba de, né, publicar, então, um livro, enfim, na verdade, o Marco Antônio, aqui, nosso convidado de hoje, eu vou apresentar rapidamente ele, né, então hoje a ideia é falar desse último livro do Marco Antônio, que é Os Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan, volume 4, né, que é uma série que, enfim, finaliza no quarto volume dos Fundamentos e que tem como subtítulo Laboratório do Analista, onde, então, ele vai poder nos falar um pouco, inicialmente a dinâmica vai ser essa, ele vai nos falar um pouco, vou dar a palavra a ele assim que eu o apresentar, e aí depois, enfim, né, eu fiz um trabalho também de ler essa obra incrível que a gente tem aqui, e que é algo, né, que tem que ser muito, enfim, comemorada, enfim, divulgada, porque de enfim, de uma precisão e de uma fineza. Bom, já estou falando até do livro dele. Enfim, primeiro vou apresentar o Marco Antônio aqui. O Marco Antônio é psicanalista, é médico psiquiatra e é professor associado do Instituto de Psicologia da UERJ, onde ensina no programa de pós-graduação em psicanálise, e ele também é diretor do Corpo Freudiano, seção Rio de Janeiro, e é membro da Associação Insistance, em Paris, e da Sociedade Internacional de História da Psiquiatria e da Psicanálise, né? Então, e autor de vários livros, né? Sendo esse o último, mas também, entre outros, o Transsexualidade, que foi finalista no Prêmio Jabuti de 2019, Histeria e Sexualidade, enfim, todos publicados pela Zahar. Então, Marco Antônio, bem-vindo, a palavra contigo. A ideia, então, é um pouco você, enfim, nos apresentar, falar um pouco do teu livro, e aí depois a gente vai começar um bate-papo sobre ele. A audiência também pode fazer algumas perguntas, mas aí eu vou pedir que seja por escrito, então não sei se a gente vai conseguir, né, porque a audiência já tá numerosa por aqui. Enfim, Marco Antônio, por favor. Bom dia, Luciane. Bom dia, amigos, colegas. Bom dia, Mário Eduardo, Alan, Gustavo, tantos queridos amigos e amigas que estão aqui. Prazer enorme estar aqui com vocês, Luciane. Eu estava aqui desde o começo tentando ajustar o meu computador, porque deu algum problema na rede e falhou algumas coisas. Eu estava muito preocupado aqui se iria funcionar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo Então, né? perfeitamente. Então, ótimo. Se por acaso der alguma congelada aqui, que já deu alguma agora há pouco, aí vocês, enfim, eu entro em contato por WhatsApp, enfim, mando uma mensagem para vocês saberem, né? Mas, enfim, vamos ver se não acontece nenhum problema na transmissão. Então, que bom estar aqui com vocês, né, do Corpo Freudiano de São Paulo e muitos outros colegas, né, para falar sobre esse meu livro. É interessante quando a gente escreve um livro, né? Todos aqui presentes que escrevem sabem disso, né? A gente escreve um livro e o livro continua.
né? A gente continua escrevendo o livro depois, e essas conversas que vêm, né? Debates, conversas, elas nos ajudam a prosseguir essa escrita, né? Um livro é um recorte de algum pensamento que a gente consegue fazer em algum momento, né? Mas os pensamentos fluem, né? Eles fluem muito além dos limites que as páginas impõem e, portanto, a conversa, né, depois da publicação, ela é muito bem-vinda, porque a gente continua refletindo sobre as questões sobre as quais a gente escreveu, né? Então, esse livro, como a Luciane comentou, ele é o quarto volume de uma série que começou há mais de 20 anos atrás, chamada Fundamentos da Psicanálise, de Freud ao Lacan, né? Esse livro veio junto com uma nova edição dos 3 primeiros volumes, que a editora me deu o privilégio de reeditar, fazendo uma grande revisão no texto, incluindo ilustrações, incluindo novos capítulos, inclusive, né? Isso tudo apareceu nos outros 3 volumes, junto com o lançamento do quarto, né? E me deu a oportunidade, porque isso foi um trabalho de revisão longo, né? Um trabalho de revisão longo e feito com editores assim muito talentosos, né? E que ajudam muito, né, o autor. Nesse trabalho de reedição dos meus livros, eu aprendi com de uma vez por todas, né, como que um editor ele ajuda o autor, né? Porque o editor em última análise, um grande leitor. É isso que é um editor, né? Então, ele lê o texto e ele, como um leitor privilegiado, que é o primeiro leitor, né, do texto, e esmerado na produção da qualidade do texto, do estabelecimento do texto, ele colabora muito, né? Então, eu tive a oportunidade de ter a colaboração de 2 grandes editoras, a Cristina Zahar, depois a Clarice Zahar, e depois ainda outros editores nas revisões finais, né? Que me ajudaram muito, né, na finalização, como sempre me ajudaram, né? Sendo que nessa nova edição agora de todos os livros, isso ficou muito mais evidente, porque foi um trabalho de mais de um ano, né, feito passo a passo, leitura palavra por palavra, né? E o que que isso produz, né, em mim como autor? Isso produz assim uma revisão de toda a trajetória, né? Esse livro, O Laboratório do Analista, ele aparece como sendo um ponto ao qual eu chego, mas depois de uma série de elaborações que agora, quando a gente olha para o percurso anterior, se tornam ainda mais precisas, mais claras, né? Um certo roteiro, um certo eixo inconsciente que está presente em todo o trabalho de escrita e de construção teórica, né? É, é muito interessante a gente ver, né, como que, pelas leis próprias mesmo do inconsciente, da nossa existência humana, nós estamos sempre fazendo algo sem saber exatamente o que nós estamos fazendo, né? Isso é um dos efeitos do inconsciente, né? A gente nunca sabe o que a gente está fazendo, quando a gente está fazendo, né? E só depois, né? O conceito freudiano, né? Do a posteriori, só depois é que a gente lança uma luz mais clara ao que já se passou e dá alguma significação retroativa ao que foi feito, né? Então, isso me permitiu, inclusive, retomar os livros anteriores, né? E tentar ver neles algumas coisas que eu passei a avaliar e a considerar importantes como autor, dar ênfase a elas, né? É, Talvez, em primeiro lugar, a originalidade de cada texto, né? Quando a gente trabalha com teoria, né? Teoria psicanalítica, e a teoria psicanalítica ela é
inteiramente conectada com a experiência clínica, né? Com a análise e com o que a clínica ensina, né? A gente acaba aprendendo bem claramente que a teoria é feita de insights, né? A obra do Freud é uma obra feita dos insights, inicialmente dos insights da própria análise dele, né? E depois dos insights feitos a partir da experiência clínica dele com os analisandos dele, né? Então, isso que a psicanálise constrói como um saber, né? É sempre, como chama a atenção Lacan, o saber verdadeiro, né? O saber verdadeiro, o saber conectado à verdade. E isso é pontual, né? Isso é pontual, isso não emerge para um analista como sendo uma teoria psicológica geral, o que para a psicanálise é bastante infrutífero, né? Pensar numa teoria psicológica geral é sempre muito pontual, né? Como o Lacan chama atenção. A análise ela é pontiforme, né? Ela opera pontualmente, né? Daí até a noção de pontuação que o Lacan introduziu na clínica como um tipo de intervenção do analista, né? Uma pontuação, uma repontuação do discurso do sujeito, né? Então, tudo isso me pareceu assim, tá presente já nos meus livros anteriores, e nesse agora, né, qual foi o insight que apareceu? Né? Os outros tiveram alguns insights específicos. Né? No primeiro volume, talvez um insight mais significativo tenha sido retomar o conceito de recalque orgânico para dar à teoria do recalque em Freud uma certa consistência interdisciplinar, né? Articulando a psicanálise com a teoria da evolução. Isso me parece que teve um efeito nos leitores bastante significativo, né? Que aproveitaram essa dimensão, né? De uma forma bastante evidente, né? Nos retornos que eu tive desse livro, né? É claro que eu não inventei nada, apenas eu valorizei essa formulação de Freud, do recalque orgânico, e explorei ela o mais que eu pude, né? Explorei o mais que eu pude, eu não sou especialista em teoria da evolução, né? Mas tentei me munir dos grandes autores dessa disciplina e descobri que eles se interessam pela psicanálise, se interessam por Freud e fazem pontes significativas da teoria da evolução com a psicanálise, assim como Freud fez, né? Esse primeiro volume, na nova edição, eu acrescentei um capítulo a ele sobre o futebol, né? O futebol como sendo uma guerra na vida cotidiana, né? E para tentar mostrar como que a linguagem do futebol ela permite esse insight valioso para o analista e para qualquer um que se debruce sobre a teoria analítica, né? Um insight valioso de que as palavras servem a senhores distintos, né? Elas servem para expressar o discurso consciente, né? E servem para expressar também as representações inconscientes que estão no segundo plano, subjacentes ao discurso consciente, né? E a linguagem do futebol, que é uma linguagem francamente bélica, né? Ela mostra bem isso, né? Essa sublimação em jogo no futebol, mas a incapacidade da sublimação ser completa e, portanto, a agressividade explode no campo de futebol, transformando o campo de futebol num campo de guerra, né? E, bem, o futebol sendo um grande esporte de massa, um fenômeno de massa, né? A gente tem que considerar ele com Freud como sendo um fenômeno de massa. Me pareceu que é importante estudar o futebol, né? Não é à toa que ele é tão estudado no Brasil pela antropologia, né? Por Roberto da Mata e muitos outros, né? A minha biblioteca de futebol, quando eu comecei a pesquisar, se transformou quase que numa estante inteira, né? Tamanha riqueza dos estudos sobre esse assunto, né? Enfim, isso também foi um ponto que me pareceu assim ser significativo, né? Desse primeiro volume agora nessa nova edição, né?
Chamei atenção ainda em relação a esse jogo, o fato de que, uma hipótese que me ocorreu, a hipótese de que o futebol no Brasil ele tem uma função, ele desempenha uma função inconsciente muito, muito importante, que é a de conectar os torcedores com a lei, né? Porque no campo de futebol nós sabemos que quem domina o jogo, quem manda no jogo, é aquela figura para a qual ninguém dá nenhuma bola, literalmente, né? Que é o juiz, né? É ele que entra no campo com a bola embaixo do braço para começar o jogo, é ele que apita o final do jogo, é ele que expulsa, que suspende. Enfim, a lei vigora no futebol. E eu acredito que o sucesso do futebol no Brasil, desde sempre, ele tem a ver com o fato de que o torcedor carece de lei no Brasil. E ele busca a lei aonde ele pode. E no futebol ele encontra a lei vigorando do início ao fim do jogo. E no Brasil a lei parece estar em falta, fica muito evidente para mim no fato de que nós usamos a palavra legal o tempo todo para designar certas coisas boas e que a gente gosta, né? Um filme legal, uma pessoa legal, uma comida legal, tudo é legal para nós brasileiros, né? A gente sabe com Freud que quanto mais a gente repete um termo, mais nós estamos tentando encobrir a falta dele, né? E parece que o legal no Brasil aparece na nossa fala clamando, né, por uma lei que frequentemente parece não aparecer com bastante vigor como deveria, né? Então, eu chamei o futebol de um jogo em que há uma celebração da lei. Okay? No volume 2, que é um livro sobre a fantasia, esse livro deu um enorme prazer de escrever. Claro, um livro sobre a fantasia, né? E ali eu pude trabalhar com filmes, sobretudo, né? Filmes, peças de teatro, poesia, literatura, né? E dando à psicanálise o que ela precisa e o que ela merece, né? Que é um profundo arcabouço letrado, né? Do conhecimento humano que os grandes autores nos dão, né? Nos dão como leitores, né? Freud, vocês sabem, ele chamava Shakespeare de o grande psicólogo, né? Dando a Shakespeare todas as reverências possíveis, né? Eu sempre penso que, quando me pergunto assim, como será que Freud fez a formação analítica dele, né? Já que a gente fala tanto de formação em psicanálise, né? E a pergunta é, como Freud fez a formação dele? E a resposta é a análise pessoal dele, a análise dos seus pacientes e o que ele aprendeu com os grandes autores, né? Isso é evidente na obra de Freud e em toda obra psicanalítica, né? O Mário Eduardo, no seu livro recente, Da Erótica do Sono, nos mostrou isso de uma maneira belíssima, né? Abordando Shakespeare, abordando a poesia. E essa é a riqueza da psicanálise, né? Esse contato, né, contínuo que nutre a psicanálise e faz a psicanálise adquirir uma vida a cada momento em que nós conseguimos fazer essas pontes significativas, né, com a grande produção humana, com a grande arte, né? Nesse livro da fantasia, ele me deu assim oportunidade de entender coisas que eu não havia entendido e coisas que me pareceram essenciais para a minha clínica. Eu aprendi as coisas da clínica e elas se tornaram, para mim, na teoria, fundamentais na minha clínica, né? Entender, vou falar muito resumidamente, a relação entre a fantasia e a pulsão de morte, né? A relação entre a fantasia fundamental, mais especificamente, e a pulsão de morte, né? Mais a fundo ainda, entender a relação da fantasia fundamental com o recalque originário, que é um elemento presente na teoria lacaniana e que sempre me chamou a atenção, mas eu nunca havia me debruçado sobre ele mais profundamente. Nesse livro,
eu explorei o mais que eu pude essas questões, né? É claro que, tendo um pano de fundo, a obra de Freud, que é uma obra que é atravessada do começo ao fim pela teorização e pela reflexão sobre o que é a fantasia. Fantasia consciente, a fantasia inconsciente, o devaneio, né? Então, esse pano de fundo da obra do Freud, né? Por isso que me levou até a chamar o livro como a clínica da fantasia. A clínica da fantasia, para mim, é a psicanálise, né? E nessa investigação eu acabei descobrindo, né, passagens em Freud e em Lacan, assim, preciosíssimas, né, que me mostraram que a minha intuição de dar tanta ênfase à importância da fantasia acabaram se revelando mais do que intuições, né? Quando, por exemplo, Lacan afirma nos outros escritos, né? O que caracteriza a psicanálise é operar sobre a fantasia, né? A essência é algo assim que ele diz. Eu estou sem a minha citação aqui na mão. A essência da psicanálise, o valor, me lembrei. O valor da psicanálise reside no fato dela operar sobre a fantasia, né? Lacan não podia ser mais enfático, né, na sua afirmação sobre o valor da fantasia. E esse livro foi isso. Esse livro, do começo ao fim, eu abordo a fantasia nas suas três dimensões essenciais, né? Amor, desejo e gozo, né? Eu fiz uma releitura do Bates numa criança, a partir da descoberta de um texto da Anna Freud, em que ela conta a análise dela com Freud, e texto esse que complementa o texto de Freud Bates numa criança de uma maneira inegável, né? Explorei a questão do fim da análise como sendo uma experiência de semi-liberdade, né? A fantasia sendo uma prisão, a fantasia uma prisão domiciliar, como eu chamei, né? Porque a prisão domiciliar é muito curiosa. Você está preso, mas não se dá conta de que está preso. Mas se você chegar na porta, a tornozeleira eletrônica apita, ou então o guarda manda você voltar, né? Me pareceu que a análise, em termos dessa analogia, dessa alegoria, ela faz a passagem da prisão domiciliar para o regime semiaberto, né? Você consegue um pouco de liberdade, você consegue dar uma voltinha fora de casa. Essa voltinha pode ser longa, pode ser até uma viagem a praias bastante distantes, mas você volta para casa, você tem uma casa, ela é o seu abrigo, ela é a sua residência, e é ali que você tem a sua subjetividade estruturada desde sempre. Esse é o valor da fantasia fundamental para Lacan, conceito que ele constrói a partir de algumas dicas que o Freud dá ao longo de toda a obra dele, né? Nessa reedição, esse volume da fantasia, eu acrescentei um estudo sobre o Nijinsky, o grande bailarino, né? Considerado o maior bailarino, né? Bailarino e coreógrafo, né? Sempre fiquei assim muito impressionado com a potência desse homem que, em pouquíssimos anos, revolucionou a arte da dança, né? E da coreografia, e caiu na doença, né? E morreu num obscurantismo absoluto, né? Internado em hospitais psiquiátricos, né? Sempre me pareceu haver alguma compreensão equivocada em relação a essa figura. Tive algumas indicações sobre isso e fui estudar a biografia do Nijinsky, estudei o mais que eu pude a história dele, relatos da família, a biografia feita por um psiquiatra, que usou, inclusive, a documentação da internação dele nos hospitais, né? Especialmente em Zurique, onde ele foi tratado pelo Bloiler, e me pareceu poder ser possível fazer uma hipótese. Ele foi considerado psicótico, Nijinsky, né? Mas a minha hipótese é de que ele não era psicótico, ele era um histérico grave, né? Ele que desenvolveu uma loucura histérica, né? E foi tratado como psicótico, ou seja, foi psicotizado no fundo, né? O relato clínico dos hospitais mostra
que essa hipótese é bastante plausível, né? Isso me interessou fazer não só pelo fato da beleza e da importância da história desse homem, né, desse dançarino, como também pela nossa clínica do dia a dia, né? Porque o diagnóstico diferencial entre loucura histérica e psicose, ele se impõe a cada vez que nós temos uma dúvida e temos uma questão desse tipo na clínica e precisamos explorá-la com nosso conhecimento analítico, né? Tanto freudiano quanto lacaniano em especial. E também com as contribuições de Ellen Deutsch sobre as personalidades como C, né, que ajudam muito nesse estabelecimento do diagnóstico diferencial. O volume 3, a prática analítica, ali eu me coloquei uma tarefa que seria assim, qual o livro que eu gostaria de ler? Eu acho que o autor tem isso também, né? O autor, quando escreve, ele escreve um livro que ele gostaria de ler, ou que ele já leu dentro dele, né, mas que ele não leu no papel. Então ele precisa escrever aquilo, né? Então eu quis escrever um livro que seria um livro que contivesse as formulações mais importantes de Freud, de Lacan e de alguns outros autores também, como Winnicott, por exemplo, e outros, alguns oferentes, né, que contivesse os elementos os pontos cardeais da clínica, né, a gente poderia chamar, né? E foi esse o projeto desse livro, né? O que eu posso dizer para vocês que então esses 3 volumes, vocês reparem que a questão são os fundamentos, né? No fundo, são os fundamentos que se impõem a nós. Eu sempre acredito que nós temos que retomar os fundamentos continuamente da psicanálise. Os conceitos fundamentais, eles têm uma vida eles têm uma vida que pode ser retomada a cada momento na nossa experiência teorizante, na nossa reflexão clínica. Então, e se a gente aprofunda o conhecimento desses conceitos, a gente pode ir muito longe, eu acredito, né? E sem eles a gente não faz grande coisa, né? Por isso que Lacan produz aquele seminário 11, né? Onde ele fala dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, se tornou uma referência, né, no ensino de Lacan, esse seminário, não é à toa que foi o primeiro a ser publicado por Jacques Miller, né? E com Lacan vivo, inclusive, e sendo um seminário que aponta para essa importância, né, dos conceitos fundamentais, né? Lacan, inclusive, chega a dizer nesse seminário: a resistência à psicanálise se traduz na resistência aos conceitos da psicanálise, aos conceitos fundamentais da psicanálise, né? Então, mergulhando nesses conceitos da clínica, eu, munido também de uma questão que se colocou logo no começo, para mim, questão que foi a seguinte: por que Freud adiou tanto a escrita de artigos sobre técnica, né? Isso eu aprendi com os historiadores da psicanálise. Aliás, a história da psicanálise, os grandes historiadores, para mim, é fundamental a gente conhecer bem, né? Porque ela nos dá o contexto do texto, ela nos dá aquilo que envolve a produção teórica de um analista, né? E portanto, esse episódio da vida do Freud, ele é mencionado pelos historiadores, né? O Freud começou a escrever sobre técnica propriamente só em 1912, e os alunos dele, desde 1909, 10, suplicavam a ele que escrevesse sobre técnica, porque os institutos de psicanálise, de formação analítica, começavam a espolcar em toda a Europa e depois nos Estados Unidos. Freud já tinha ido na América, das conferências, né? E não havia um texto de Freud sobre técnica analítica, né? Então, eles estavam assim, quase que desesperados, implorando ao mestre para que escrevesse sobre técnica, transferência, resistência, interpretação, etc. E Freud embromava todo mundo, né? Ele dizia: não, já comecei a escrever, daqui a pouco vai sair um artigo. E nada disso acontecia, nos anos passavam, né? E até que em 12 ele começou a produção desses textos, né, que são uma bússola para todos os analistas, né, em termos de clínica, né?
E a minha ideia, né, a resposta que eu, em relação a essa pergunta, por que Freud adiou tanto tempo a escrita sobre clínica, ela me veio do fato de que, nesses livros, eu isolei três grandes períodos na obra do Freud. O ciclo do inconsciente, de 1900 a 1905, o ciclo da fantasia, de 1906 a 11, e o ciclo da técnica, de 12 a 15. Né? É uma segmentação artificial da obra do Freud, evidente, né? Bastante artificial, mas que me permite entender vários eixos de produção por Freud, né? Simultâneos, ele escrevia muitas coisas simultaneamente, né? Mas esse eixo aí, eu gosto de descobrir na obra do Freud alguns eixos mais significativos que ele persegue na sua compreensão teórica, e esses três ciclos me pareceram muito evidentes. E eles mostram para mim, eles me ensinam o quê? Que Freud só começou a escrever sobre técnica psicanalítica quando ele já tinha entendido com bastante amplitude qual é a estrutura do aparelho psíquico. E qual é a estrutura do aparelho psíquico para Freud, depois bastante apresentada por Lacan? É a estrutura da fantasia inconsciente. O núcleo do aparelho psíquico é a fantasia inconsciente. Por isso que o ciclo da fantasia antecede o ciclo da técnica. E logo um ano depois de Freud acabar de estudar a fantasia, é totalmente hiperbólica a minha afirmação, né? Mas em 11 ele escreve um texto, vocês sabem, Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental, que é um texto que a gente pode considerar metapsicológico, onde ele introduz princípios de prazer e princípios de realidade e dá à fantasia o seu arcabouço teórico mais completo. Né? Claro que outras coisas virão depois, bate-se numa criança, por exemplo. Mas a fantasia, enquanto conectada à pulsão sexual, aparece até esse momento na sua dimensão mais significativa. Né? E me parece que Freud esperou, né? A impressão que eu tenho é que Freud esperou entender bem esses meandros da fantasia, a relação da fantasia com a pulsão, a relação da fantasia com a repetição, com a transferência, né? E quando ele entende esse núcleo duro, né? Porque a fantasia é um núcleo duro, né? É o kernel do nosso computador, né? É aquilo que constitui um axioma, como diz Lacan, é um axioma a partir do qual tudo acontece, né? Além dela, não há nada, ou melhor, há nada, né? Então ela funciona ali como aquele limite, né? E eu acho que Freud, entendendo isso, ele pôde começar a escrever sobre técnica, porque, é claro, falar do tratamento do aparelho psíquico, é preciso entender que estrutura tem esse aparelho, né? Assim como um cirurgião não pode operar, né, sem conhecer profundamente a estrutura anatômica que ele vai abordar com as suas ferramentas cirúrgicas, né? O psicanalista Freud também precisava conhecer muito bem a estrutura do aparelho psíquico para poder saber como intervir nesse aparelho, resgatando, né, algo que permita produzir como efeito o trabalho de tratamento e de cura do sujeito. Né? Então, nesse volume 3 ainda, eu descobri para mim que era preciso acrescentar ao binômio sintoma e fantasia, que é introduzido por Freud de uma maneira bastante enfática e elevado por Lacan à sua potência máxima, né? O binômio sintoma e fantasia, né? que nos diz que a análise de todo sintoma é a revelação da fantasia subjacente a ele, né? Esse que é o binômio sintoma e fantasia. Eu achei que era necessário acrescentar um terceiro tempo e produzir um trinômio aí, acrescentando a pulsão junto com a fantasia e com o sintoma, né? Me pareceu importante a partir dos últimos avanços de Freud, na análise terminável e interminável, e das formulações de Lacan sobre o fim da análise,
né? Que não se podia deixar a pulsão como um elemento que não aparecia claramente na relação com esse binômio. Era preciso tornar isso evidente, né? E foi isso que eu fiz, explorando esse trinômio agora. Eu fui repensar a questão do fim da análise a partir da obra do Freud, né? E fiz algumas conjecturas sobre essa questão, explorando, sobretudo, né? Alô? Alô? Tá congelado? A tua imagem está congelada, Marco. Está congelada. Acho que aqui aparece para mim como Marco. Acho que ele caiu. Acho que ele caiu. Ele caiu, né? Mas deve voltar aí. Acho que ele Ele caiu. não, a conexão. Voltou agora? Voltou? Voltou. Ah, Estava congelado e voltou. deu uma caída, viu? A Isso. conexão, sim. Você está aí sentadinho, não caiu, né, Marco? Não, não vou cair da cadeira, né? Também. A conexão cai, mas é o que eu falei para vocês, ela pode cair, espero que não caia mais. Então, Freud insiste muito, né? E de uma maneira assim, é tão humilde, eu diria, né? Dizendo que a finalidade de uma análise é dar condições para o sujeito poder amar e trabalhar, né? É de uma humildade essa colocação dele, né? Muito, muito forte, né? Uhum. É claro que se a gente conversa com alguém que não seja da nossa área da psicanálise e diga que Freud dizia isso, né? A gente pode ouvir de uma pessoa dizer, puxa vida, mas vou fazer uma análise, que é uma coisa cara, que leva um tempão, para fazer duas coisas que eu já faço tanto, eu já amo loucamente, e trabalho sem parar, por que eu vou fazer? Não vou precisar fazer análise, né? Mas a verdade é que quando Freud fala de amar e trabalhar, ele está falando de duas coisas extremamente complexas, né? Amar não preciso dizer, a complexidade do amar para a psicanálise. E o trabalhar, a gente pode dizer que trabalhar para Freud não é ter um emprego, né? E um salário. Trabalhar para Freud é você investir num objeto, né? A sua libido, né? A sua capacidade sublimatória, retirar prazer e satisfação daquela atividade e poder enriquecer a sua vida com aquilo que você faz, né? E isso também não é uma coisa simples, uma coisa fácil, né? Mas eu quis acrescentar a esses dois elementos um terceiro. A partir do eu mostro lá no meu texto como que o Freud nos dá todas as dicas para isso, né? Eu apenas introduzi um termo que é o deliberar, né? Eu acho que a análise dá condições para o sujeito de amar, trabalhar e deliberar. A deliberação eu introduzi como um terceiro termo a partir do que Freud coloca sobre juízo de condenação, como sendo um dos efeitos da análise, né? Deliberar. Deliberar é um pouco aquela ideia do que aparece no livro da fantasia, a ideia do regime semiaberto, né? Porque deliberar tem liberdade, tem uma certa liberdade, pequena que seja, mas quando se tem uma pequena liberdade, isso já muda tudo, né? E faz com que a gente se volte para a nossa vida a cada momento, precisando pensar na nossa própria vida de uma maneira mais plena possível, nossas escolhas, nossas opções, nossas decisões, né? O que a análise dá, a meu ver, entre tantas coisas, é também uma capacidade de se avaliar a cada momento, a cada dia, né, aquilo que pode se conectar mais profundamente possível com o nosso desejo, né? Isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas a análise ela nos aciona esse processo, né? Ela aciona esse processo de nos determos diante da angústia, de nos determos diante da inibição e do sintoma, né? E tentarmos avaliar aquilo que pode ser deliberado a cada momento. E eu acho que a gente delibera na vida muito mais do que a gente imagina, né? Nossa vida ela é
atravessada o tempo todo por deliberações. Então, o laboratório do analista, ele parte de um insight que, para mim, foi assim muito. Eu falo até de um holofote, né? Na introdução do livro, eu falo que ele foi um holofote que iluminou muitas coisas para mim, né? A ideia de que o que nós chamamos de consultório, de gabinete analítico, é, no fundo, um laboratório, né? É preciso usar esse termo, labor, trabalho, né? E é um laboratório, por quê? Porque Freud disse e demonstrou, né, seguido pelos analistas ao longo da história da psicanálise, e muito especialmente Lacan também, né, que na psicanálise tratamento e pesquisa coincidem, né? Então, a minha ideia foi desenvolver algumas reflexões, né? Eu acho que isso pode ser explorado muito mais amplamente do que eu fiz. Não tenho dúvida quanto a isso, tá? Mas eu desenvolvi algumas reflexões que tentam mostrar como que uma sessão de análise ela funciona tal como uma experiência científica para um cientista, né? O cientista está diante de um objeto de pesquisa que ele investiga, né? Existem fatores ali que são incógnitas, que ele não sabe como organizar, e a pesquisa dele se dá em torno disso. Ora, não é outra coisa o que o analista faz a cada sessão. Ele está diante de um discurso que virá, que ele não sabe qual é, né? Ele está diante de uma manifestação, de uma formação do inconsciente, de uma produção do inconsciente, que ele também não pode prever, né? Ele é apenas aquele que, tal como um cientista, constrói as condições para que a experiência se produza, né? Ele tem um conhecimento suficientemente grande do que é uma pesquisa para criar o espaço para que a pesquisa se dê, né? A cada sessão, com cada analisando, né? É muito radical, né? É muito radical. Por isso que essa polêmica toda, né, sobre a psicanálise é científica ou não é científica, né, ela me pareceu assim tão fora da nossa reflexão, né? Porque para nós, eu acredito que é claro que ela é científica, ela é mais científica do que qualquer coisa que eu conheça, porque ela exprime a sua força de investigação a todo momento diante de um real, que o Lacan fala, né? A clínica é o real, enquanto impossível de suportar, né? Então, tem um real, tem uma incógnita ali na clínica, que a cada sessão nós tentamos pesquisar, e pesquisando nós curamos, né? Freud disse coisas lindas sobre isso. Ele disse, muito especialmente, algo belíssimo, né? Não podemos tratar de ninguém sem aprender alguma coisa. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é uma bússola para nós, né? Então, essa ideia do laboratório, e aí ela veio junto, não sei se ela veio antes ou depois, não consigo entender o que veio antes ou depois. Talvez não tenha nem antes nem depois, seja tudo junto mesmo, né? Mas foi com uma certa compreensão da importância da figura de Leonardo da Vinci para Sigmund Freud. Leonardo da Vinci, ele era um dos homens que Freud mais admirava, né? E estudando é, estudando a vida de Leonardo, nós aprendemos rapidamente que ele era um homem dividido entre ciência e arte, né? As biografias todas falam isso, e Freud, no seu estudo sobre Leonardo, também fala isso, né? Ele chama atenção para isso, porque o Leonardo ele tinha um exímio pintor, né? Um perfeccionismo impressionante. Ele ia fazer uma pintura, e no meio da pintura ele se desviava para a ciência. Da arte ele caminhava para a ciência. Por quê? Ele ia desenhar um cavalo, mas aí ele parava o desenho e fazia uma dissecação de um cavalo, para entender a musculatura, os nervos, como ele poderia desenhar
esse cavalo, conhecendo perfeitamente a anatomia, né? Ele ia fazer uma pintura, ele parava a pintura e ia pesquisar as cores, né? Ia pesquisar as frutas e as sementes que poderiam dar certo tipo de azul, ou de rosa, ou de vermelho que ele buscava, né? Então ele entrava no campo da química, ele largava a pintura e ia para a química, né? E a vida dele foi isso, né? Uma obra que foi uma obra pictórica bastante pouco numerosa, né? Parece que várias obras se perderam, obras que ficaram inacabadas, né? Devido a essa transição dele entre arte e ciência, né? A impressão que eu tenho é que Freud, quando ele estudou Leonardo da Vinci, ele olhou para o Leonardo e viu a si mesmo, porque Freud também foi um homem dividido entre ciência e arte, né? Daí a sua admiração de Leonardo, um reconhecimento dele próprio nesse grande gênio, né, da humanidade que foi Leonardo da Vinci, né? E, aliás, uma coisa muito significativa que eu posso dizer para vocês, que aparece nessa história toda do Freud com Leonardo, é quando, vocês sabem que Freud foi convidado para ir para os Estados Unidos em 1909, né, dar conferências nos Estados Unidos, e é quando ele volta dos Estados Unidos que ele começa, poucas semanas depois, ele começa a estudar o Leonardo e fazer o famoso ensaio sobre Leonardo da Vinci, né? Eu posso interpretar isso como tendo sido algo que se produziu no homem Freud, né? Ele tendo ido aos Estados Unidos, onde ele foi recebido pela inteligência norte-americana, filósofos, psicólogos, professores, né? Todos se reuniram para ouvir, né, a boa nova da psicanálise, como me disse Eliana Mendes, lá em Belo Horizonte. Eu estive lá recentemente falando sobre o meu livro, Laboratório do Analista, né? Trata-se de uma boa nova psicanálise, né? Eu gostei muito dessa expressão da Eliana. E ele levou essa boa nova para os americanos, né? Foi recebido de uma forma mais reverenciada possível. E é quando ele volta, ou seja, da conquista de um novo continente. Freud conquistou o continente do inconsciente, né? E a partir daí conquistou a América, né? Eu até brinco dizendo que era Sigmund Colombo quando ele voltou, né? Ele volta um grande conquistador, né? E é exatamente essa posição única do grande conquistador que me parece que deu um salvo-conduto para Sigmund Colombo estudar e pesquisar a vida do maior artista de todos os tempos, que foi Leonardo da Vinci, né? Então, esse livro é um livro que faz ele frequenta ciência e arte, né? Ele tem capítulos sobre arte. Quais são esses capítulos sobre arte? São aqueles que têm a ver com a interpretação, porque Freud falava da arte da interpretação, né? Não há nada, nenhum manual de psicanálise que possa ensinar a um analista como, quando interpretar e o que interpretar. Não é possível isso, né? Exatamente porque a pesquisa se dá em ato e a experiência produz a interpretação naquele momento, né? A emergência do saber verdadeiro. Então, tem dois capítulos sobre interpretação em Freud e Lacan. Tem essa abordagem da relação de Freud com o Leonardo. Uhum. Além disso, estou controlando a hora aqui. A genealogia do objeto A. Pois é, aí tem uma parte que é a parte que eu tento mostrar os matemas do Lacan, né? O objeto A, a teoria dos discursos, né? Que são ênfases muito matêmicas, né? E ambições científicas da obra de Lacan, né? Em relação à psicanálise, né? Os matemas, sobretudo. E tem, além disso,
Tem um capítulo sobre a relação de Thomas Kuhn com a psicanálise, que foi para mim uma descoberta essencial, né? Eu posso até finalizar essa minha apresentação falando um pouquinho sobre isso, né? Eu sempre achei o Thomas Kuhn, a minha leitura de Thomas Kuhn, que começou no meu doutorado, que foi em comunicação e cultura, e todo mundo lê Thomas Kuhn na academia, né? Que é fundamental, o grande epistemólogo do século XX. Eu sempre li aquilo com prazer, assim, com uma sensação analítica, de que aquilo ali tinha a ver com psicanálise. Sempre achei isso. Descobri um texto dele chamado Atenção Essencial, que me pareceu bastante congruente com até com a prática analítica, né? Escrevi alguma coisa sobre isso, né? Mas era mais uma intuição do que outra coisa, né? Até que um dia eu descobri uma entrevista que Thomas Kuhn deu na Grécia, um ano antes dele morrer, aonde ele diz que ele considera a psicanálise algo extremamente importante para a pessoa dele e para o pensamento dele, né? Ele diz que considera o pensamento dele muito influenciado pela psicanálise. E conta que fez análise, que ele era muito neurótico, né? E que o analista dele era muito chato, que brigou com o analista, enfim. Ele conta tudo que ele pode sobre essa experiência do neurótico, né? Do paciente com o seu analista, mas com um respeito e com uma reverência à psicanálise enorme. E isso vindo da boca daquele que foi considerado o maior epistemólogo da ciência do século XX, né? Isso, para mim, foi uma descoberta incrível. Aí eu retomei o meu estudo do Thomas Kuhn e fiz um capítulo aqui sobre Freud com Kuhn. Ficou assim, uma sonoridade interessante, eu gostei. Freud com Kuhn, parece assim um tambor batendo, né? Freud com Kuhn, Freud com Kuhn. Além desse capítulo, tem um capítulo também muito apreciado por mim, que eu escrevi com a Denise Maurano, né? A Denise estuda o barroco, a relação do barroco com a psicanálise, né? Aí já é a vertente, né, mais arte, né? Ela estuda a relação do barroco com a psicanálise há muito tempo, né? E eu sempre achei muito interessante os desenvolvimentos dela. E aí eu propus a Denise, vamos fazer um trabalho junto sobre essa questão. Eu vou ver tudo que eu posso ver em Freud que possa se articular com essas ideias do Lacan, porque o Lacan dizia, né, eu estou do lado do barroco, isso o Lacan dizia, né, no seminário 20, eu estou do lado do barroco, né? Então eu propus a Denise fazer uma reflexão sobre isso. Nós fizemos um texto sobre Lacan e o barroco, né? Onde a gente descobre algumas coisas que são bem interessantes e que mostram, mais uma vez, como que a arte e psicanálise dialogam continuamente, né? Bom, eu fiz essa exposição meio longa, vocês me desculpem, mas eu tentei resumir aqui o máximo dos meus interesses. Obrigado, obrigado, Marco Antônio. Então, eu aqui como tua locutora hoje, para mim, um privilégio estar aqui conversando contigo sobre, enfim, essa tua obra, né? E obviamente isso que você diz, né? Quais são as repercussões mesmo que isso tem, principalmente para nós, né? Enfim, analistas e leitores e estudiosos principalmente, né, da obra de Freud e Lacan, e afinal de contas enfim, um livro que nos traz muitas questões, assim, nos coloca muitas questões, porque você vai abordando, né? Eu acho que enfim, como que eu li, né? Ou seja, bom, você também fala um pouco isso para pensar, e que eu queria, enfim, discutir um pouco contigo aqui, sobre essa questão da prática do analista, né? Então, já que o tema mesmo é o laboratório, né? Esse labor diário, né? Acho que bem como você coloca, essa prática, né? Enfim, entre a ciência e a arte, né? Como é que a gente vai articulando essa dimensão teórica, essa dimensão científica,
com esse savoir-faire, né, atravessado, então, pelo estilo de cada analista, e o encontro também singular aí com cada analisante, assim, tá? E eu gostei muito, assim, do teu... enfim, da precisão que você vai colocar sobre o analista como no lugar de grande outro, né? Como esse analista intérprete, né? E esse outro lugar também, essa outra posição, né? Que vai oscilando conforme, enfim, o transcurso mesmo, né? Tanto da análise como da própria sessão, né? Como um semblante esse, né? O semblante de objeto A, né? Para que esse sujeito vá falando, enfim, vai podendo aí se desenrolar a cadeia significante. E, enfim, a questão da interpretação é isso, como você acabou de dizer, né? Como transmitir isso, quer dizer, como ensinar isso, né? Enfim, né, que a gente também está sempre envolvido com a questão da formação dos analistas, né? E isso, né, que você coloca, que a palavra do analista é sempre, né, interpretativa, mas que surge aí, né, da fala mesmo da analisante, através dessa escuta que o analista, então, faz sobre enfim, a escuta do analista, né? Enfim, você vai descrevendo e vai trazendo todos os elementos teóricos para ir, enfim, lendo, né, a partir da sua leitura de Freud, de Lacan e do laboratório, da sua prática, né? Você traz alguns fragmentos também enfim, da sua prática analítica, né? E vai para ir descrevendo esse circuito, né? Esse circuito aí, então, da fala e da escuta, né? De alguma forma é sempre isso, né? A gente consegue trazer alguns fragmentos, dar uma ideia, né, do que ocorre ali na sessão analítica para poder dar conta, né, ou precisar, né, como é que a gente opera, né? Mas é só né, num a posteriori que a gente consegue, enfim, depois elaborar, pensar ou até entender o que aconteceu, né? Enfim, esses dias aí, uma paciente me dizia, me falava, mas Luciane, o que aconteceu? Que tal sintoma, né? Olha, aconteceu tal situação, que numa situação ela, enfim, enlouqueceria, né? E eu disse, nada, ou seja, aquilo ali eu achei até graça, né? O que aconteceu? Como é que isso, como que eu não estou mais tão sintomática desse jeito, tão enlouquecida? Achei até graça, né? E você até coloca essa questão se referindo, né, que o Lacan se referia muito a Melanie Klein, né? Que ela, enfim, que ela não sabia muito o que fazia, né? E que o Lacan, enfim, ele já tenta ter enfim, uma rigorosidade, um trabalho, né, mais preciso do que acontece numa análise, né? Mas uma coisa que eu queria te perguntar é se você acha que é possível, no fim das contas, vamos dizer assim, explicar tudo que acontece na análise, né? Porque, diante, por exemplo, dessa paciente, eu dizia, bom, não tem muito o que dizer, porque, na verdade, é todo esse percurso, né? Claro, é uma pessoa que já tem muitos anos de análise comigo, né? Então, será que a gente consegue, no fim, né? Porque tem sempre esse algo que escapa aí, né? Não é, enfim, nessa experiência, né? Então, e uma outra coisa, assim, também que me chamou muita atenção, mas aí é muito mais específico, assim, né? Mas eu, enfim, gostei de como você vai
vai pontuando isso sobre a questão do saber como verdade, né, que vai definir, enfim, a estrutura, né, da interpretação, né, que isso vai sendo, então, articulado ali a partir enfim, da fala do paciente, enfim. Mas a gente sabe para o Lacan também que a verdade tem estrutura de ficção, né? Ele diz isso lá no Seminário 7, ele diz, né, que a verdade a gente não pode dizer toda, né? Ou seja, que sempre é da ordem da meia-verdade, enfim, né? Em outros textos, né? Também até que ele vai dizer que a própria linguagem do homem, ele diz isso na causalidade psíquica, ele tem a linguagem do homem, ela se estrutura também como uma mentira, né? Então, e às vezes o falante diz isso, né? O falante fala uma coisa, faz outra, né? A gente vê muito isso né? E aí você lá pelas tantas escreve, enfim, na página 92, que o inconsciente é o que se diz. Você dizendo, e afirmando isso uma cita de Lacan. E aí, nessa questão, né, eu queria te perguntar como é que você vê essa questão, então, do inconsciente e dessa, enfim, verdade não toda, né? Enfim, o próprio sintoma do sujeito, né? Ou seja, que ele também, enfim, apresenta, né? Então, sim, sei lá, para começar essa conversa, não sei se... enfim, eu acho que uma outra coisa também que é importante dizer, que você tem um capítulo muito interessante, muito pontual também, que vai fazendo toda... Enfim, eu acho que o teu livro, assim, é um livro para... Enfim, também para estudar, né? Porque, pô, ai, olha só, eu fiz várias vezes isso enfim, me deu bastante trabalho a leitura, eu fui no Lacan, e digo, olha só como é que ele entende isso aqui. Cara, não era bem assim que eu entendia, enfim, eu entendo de outra forma, vou lá olhar, vou olhar o que esse Lacan diz, ou como é, né? Porque é um pouco isso que você conta também, fala, né? Quer dizer, a formação da gente cada vez que a gente retoma um texto, né, de Freud, principalmente esses, né, Freud e Lacan, que não, a gente nunca sai incólume dessas releituras, enfim, e é sempre bom, enfim, tá sempre, enfim, dialogando, aprendendo com o outro, né, porque você fala também da temporalidade, que é super bacana, né, tem o capítulo da temporalidade sobre... E aí você falando em prisão domiciliar, em regime sempre aberto, né? Quando é que, no fim, que aponta, no fim, para a questão própria do fim de análise, né? Quando é que o paciente, então, o analisante, enfim, vai, né? Qual é o tempo para análise, nos dias de hoje também, né? Que tudo é para ontem, e que as pessoas, né? A gente tem se deparado com isso, não tem tempo para fazer todo esse trabalho, assim, né? Que é um trabalho, enfim, que é lógico o tempo, mas que demanda tempo também, né? E então se libertar dessa... Eu gostei muito dessa sua expressão da prisão domiciliar, né? Como uma fantasia, como prisão domiciliar, quer dizer, quando é que o sujeito, enfim, nesse tempo. Então, acho que isso um pouco para começar o nosso papo. Obrigadíssimo, Luciane, porque fiquei muito contente de ver como você valorizou uma série de coisas que eu valorizo também nesse livro, né, na sua leitura. Muito obrigado pelas suas colocações. Me chamou a atenção a expressão que você usou, o encontro singular, né? E a expressão, o estilo do analista.
Em relação a esse encontro singular, você sabe que uma coisa depois do livro, o livro continuando, né, para mim, né, alguma coisa me chamou a atenção. Eu falo um pouquinho aqui no livro sobre isso, mas ficou mais claro depois. A ideia de que tudo é laboratório na psicanálise, inclusive a escola de psicanálise. Ela é um laboratório ampliado, a escola de psicanálise. E o que deve ser uma escola de psicanálise, né? Nós temos uma experiência do corpo freudiano, vai fazer 30 anos ano que vem, né? Uma experiência ousada e temerária, né? De criar um trabalho institucional, psicanalítico, né? Mas que foi nos ensinando ao longo do tempo muita coisa, né? E você sabe que a minha resposta agora, depois desse percurso até agora, em relação à escola, eu até escrevi aqui, é que ela deve favorecer e suportar a singularidade da formação de cada analista. Essa que foi a minha ideia agora do que é uma escola. Ela é um laboratório ampliado. O laboratório restrito da psicanálise, a experiência clínica, ou a psicanálise em intenção, como Lacan chama, ela também é o lugar da singularidade se produzir, né? E a escola, ela precisa ter uma estrutura, precisa dar continuidade mediana a essa estrutura, né? Então, ela deve favorecer e suportar a singularidade da formação de cada analista. Isso me pareceu uma ideia nova para mim, né? Porque a gente tem uma estrutura na escola, né? Toda escola tem a sua estrutura, né? Mas a ideia de suportar e favorecer a singularidade da formação de cada um daqueles analistas é a ideia de que você tem uma porosidade na escola, né? Ela oferece um eixo, mas esse eixo é o que ela pode oferecer, é o que ela acredita que deve oferecer, mas ele não é todo, ele não é completo. E a singularidade de cada um vai ser buscada. É o que a gente vê, inclusive, hoje, né, com bastante evidência, né? Se a escola consegue favorecer e suportar essa singularidade, ela está numa função analítica, ela está numa representatividade para aquele analista, ou para aquele analista em formação, que tem a ver com a psicanálise, né? Então, isso significa que a escola deve se apresentar como um grande laboratório que acolhe o laboratório dos analistas que a compõem. Isso, para mim, isso pode parecer uma coisa até simples para vocês, né, e meio óbvia, mas para mim está sendo assim um aprendizado muito preciso, sabe? Devido à minha experiência, claro, né? No corpo freudiano, na minha escola. Esse acolhimento dos laboratórios mais variados, né? Dos analistas que compõem. Tá? Em relação a... Por isso que, em algum momento, você falou da questão do regime semiaberto, da questão do fim da análise, né? Uma coisa também que me ocorre hoje, com bastante clareza, me parece assim, muito palpável, a gente fala muito de fim de análise, né? E Lacan, ao introduzir as suas ideias tão ricas e ambiciosas, né, em relação à questão do fim da análise, promoveu no laboratório da escola dele, né, um trabalho, né, uma elaboração enorme sobre essa questão, né? Mas eu acho que é preciso dizer hoje que é preciso pensar que o fim da análise é apenas o começo. Não podemos ficar siderados pela ideia de fim de análise. Ela é o começo, porque
Freud falou de análise terminável e interminável. Não é um jogo de palavras. Hoje, para mim, eu vejo claramente. É porque a análise tem fim e não tem fim. Porque, no fim da análise, a análise acaba com o analista e começa com esse analista que você se tornou. E que Freud também fez, porque ele se tornou analista para ele mesmo. Né? Então, é ali que começa essa análise com esse analista que você pode prescindir do analista que suportou, né, no laboratório dele a sua análise, mas você vai, a partir daí, ter uma contínua relação com a sua análise. Né? Quando Freud diz que Freud tinha um protocolo sobre fim de análise, que nós não damos muita bola, mas que é extremamente ambicioso. Basta lembrar que, para ele, fim de análise, uma análise chegada até os limites mais profundos, ela deve trazer à tona as lembranças encobertas pela amnésia infantil. Ou seja, é uma ambição extremamente acentuada. E eu não acredito que uma análise levada a cabo com um analista consiga resgatar todas essas lembranças infantis. Você termina a análise com o analista porque alguma coisa se estruturou ali no seu kernel. Você entronizou qual é o seu kernel. Mas as lembranças elas vão vindo à medida em que você vive e que elas vão sendo associadas com algum fato da vida nova. Né? Uhum. Então, a análise continua. Né? E se você chega a esse ponto, né, você começa essa análise, que é a análise do analista, não é mais do analisando. Né? É a análise do analista. O analista tem a análise dele, que continua, e tem a análise também, que é a que nós estamos fazendo aqui, juntos. Que eu acho que é uma análise muito importante, que é a análise da nossa relação com a psicanálise. Né? Nós temos uma relação com a psicanálise e que está o tempo todo sendo simbolizada, atualizada, problematizada, né? Interrogada, cada um de nós. Mas, nesse laboratório ampliado dos nossos encontros, o laboratório ampliado, para mim, são os congressos, são as nossas reuniões, são os cartéis, né? Seminários, tudo isso é laboratório ampliado, que trata-se do inconsciente. Trata do inconsciente significa o quê? Não sabido, unbevisto, não sabido. Nós estamos ali orbitando o tempo todo, no nosso laboratório, em torno desse não sabido. Né? Então, agora vamos à sua pergunta, Luciane. Me lembra agora qual foi. Você fez algumas perguntas. Me lembra uma assim, mais precisa. Eu fiz algumas perguntas, mas então, só que aí antes de você responder, eu vou também dar a palavra para a Graça e depois para a Tereza, que já estão com a mãozinha levantada, aí você, de repente, já responde todas elas, né? Mas uma era daquela referência da Melanie Klein, enfim, sobre isso, se a gente consegue, né, explicar tudo, ou seja, dar conta de teoricamente, dos efeitos analíticos que se produzem, enfim, né, nessa referência que você faz lá com a Melanie Klein. Essa eu vou te responder logo, posso? Pode, claro. Eu acho o seguinte, que a análise passa em grande parte sem que a gente se dê conta disso. Sim. A elaboração é inconsciente. Sim. Por isso que o Freud diz, de repente o sintoma sumiu. Nós não conseguimos saber como é que foi que ele sumiu. Foi por isso, por isso, por isso. Foi com essa interpretação, foi com essa... Exato. Mas o processo de elaboração produz a dissolução, como diz Lacan, a solução pelo dizer. O sintoma se dissolve. E nós não conseguimos aprender isso conscientemente. Não é possível. Querer fazer isso, eu acho até uma coisa assim, meio estranha, porque
né? Essa ambição de querer pegar aquele caso clínico e ficar desdobrando Sim. em todas as intervenções, como muitas ideias da psicanálise antes de Lacan e até hoje, talvez, entendem que um caso clínico precisa ser acompanhado a cada sessão em supervisão, né? Isso não me parece um procedimento, uma conquista da psicanálise. Isso não me parece, não. Isso é uma coisa que é uma espécie de recusa dessa elaboração inconsciente, que tem que ser acolhida. É ela que manda. Uhum. Freud usa um sintagma que é poderoso, a orientação do inconsciente. Né? Nós estamos submetidos à orientação do inconsciente na clínica. Ok? De acordo. Graça, por favor. Graça. Tá, estou aqui, Luciane. Olá, Marcos, tudo bem? Foi graça. Que bom. Então, sempre é bom te ouvir, né? Principalmente esse texto, trabalho seu, né? Que abre é uma porta aberta para a gente falar da literatura, falar do Leonardo, né? E é um tema tão caro para todos nós. Eu só queria te dizer que, assim, nós aqui no Corpo Freudiano de São Paulo, nós temos uma atividade chamada Oficina Clínica, onde preservamos, né, e achamos importante falar da literatura. E acho que no semestre passado, a Teresa, não sei se você lembra, Teresa, nós trabalhamos o Leonardo durante um semestre. Foi muito importante esse trabalho, né? Se debruçar sobre a biografia dele, entender. E o que eu queria colocar, assim, quando você fala que tem essa divisão, né? Que é isso que chama muito Freud, sobre a ciência e a arte, desse lado do Leonardo, mas acrescentar que ele também, vamos dizer assim, era um psicólogo, né? Porque ele ficava, quando ele estava elaborando todos esses trabalhos dele, ele ficava dias e dias, meses e até chegava a anos quando ele vai fazer aquele trabalho da Santa Ceia, buscando um rosto que realmente coincidisse com o que ele imaginava o perfil daquela figura, né? Então, tem até um caso interessante que ele levou, acho que uns 2 anos para tentar terminar o rosto do Judas. E aí o próprio conde, duque de Milão perguntava para ele: você não vai acabar esse trabalho? E ele dizia: mas eu estou à procura, eu estou trabalhando, eu saio todos os dias procurando um rosto que realmente que faça essa coincidência com o rosto de que realmente como que era Judas. Então, assim, você vê que ele tem um trabalho muito grande que ali já mostra também essa coisa muito ligada ao emocional, a psicologia, vamos dizer, por que não a psicanálise? Eu acho que foi isso que também acabou, né, o Freud tinha se deparando com esse lado dele tão misterioso, né? Porque dizem, né, que ele saía com um caderninho justamente para buscar essa coisa da emoção, né? Quando ele fazia o trabalho dele de elaboração das figuras, ele buscava realmente tentar passar essa coisa viva da emoção. Então, isso realmente me chamou muita atenção e eu estudo muita obra dele, várias biografias que eu pego, e realmente cada vez que eu leio, essa curiosidade dele é que me chama a atenção, né? Que é o ponto também principal do Freud, essa curiosidade de estar sempre renovando, estar sempre buscando, né? E aí, pensando no teu livro, quando você fala sobre a questão do futebol e da lei, fiquei lembrando do próprio texto do Alain de Divaio sobre o espanto, quando ele vai falar justamente sobre o futebol, sobre a bola, né? Que também tem essa coisa, né, dessa sideração, dessa coisa surpresiva, dessa coisa que estamos sempre no impacto de que algo pode acontecer. Então, eu queria marcar esses 2 pontos e também marcar que quando você fala dessa proximidade, né, do laboratório com o cientista, né, eu acho que eu acrescentaria aí que não é qualquer cientista, né?
quando estamos fazendo ali no laboratório, porque estamos envolvidos, né? A ideia que a gente tem de cientista é que ele está um pouco, ele está no laboratório, mas ele está trabalhando um objeto que está separado dele, né? Então, no caso da psicanálise, é tanto que a gente vê muito isso, acho que Ernest Jones ou a Rodinesco fala disso, né? Que o Freud, ele próprio era o objeto de estudo, né? Quando ele vai descobrindo a psicanálise, ele próprio se via, né? Sentia aquelas emoções, aqueles afetos, né? Então, assim, eu acho que tem uma diferençazinha que eu gostaria de acrescentar. Não sei o que você acha da minha fala. Obrigado, viu? Obrigado, Graça. Obrigado. Vamos fazer uma rodada, então, de questões, porque tem a Tereza, tem o Mário também, e tem o Pedro aqui de Gouveia, com a mão levantada, que na verdade acho que vão ser essas E tem também algumas questões que foram aqui colocadas através do chat. Tereza, então, por favor. Obrigada, querida. É, muito legal te ouvir, Marco. Estava com saudade. É um prazer, assim, a gente estar aqui. Então, assim, queria te parabenizar e agradecer. Adorei. Bom, te acompanho na escola enquanto moebiana, essa coisa de extensão, intenção, né, e até na cultura. Vou voltar a isso já. Mas eu gostei muitíssimo, especialmente dessa dia de arte e ciência, e a psicanálise incidindo nessa fenda epistemológica de modo subversivo. A gente levou um século, né, com o advento da psicanálise, e a gente ainda... isso me remete, Marco, de chofre à ars médica também, né? É todo um trabalho que eu tenho nessa coisa também, as vicissitudes da coisa da ciência e com a arte a gente também enfrenta na área da saúde, na área médica, mas isso é uma outra conversa. Voltando aqui, inspirada na arte e no na topologia, eu queria te perguntar, né, assim, como você vê, te provocar o estado da arte, qual é o estado da arte, da psicanálise na cultura? Quem dá o suporte para essa minha colocação? Estou inspirada em Agamben, que diz que o que é ser contemporâneo hoje, acho que vocês conhecem esse belíssimo texto. Para a gente olhar a atualidade, é preciso, aí a gente pode até se inspirar na posição da existência, tomarmos uma certa distância para não nos cegarmos, né? Então, eu acho muitíssimo crucial te convidar, te provocar a dizer qual é o estado da arte da psicanálise, posto a grande potência que a psicanálise tem na cultura e essa coisa, enfim, a violência e tudo que estamos vivendo, né? Eu gostaria muito de te perguntar acerca disso, essa provocação. E com relação agora, voltando na miúda, já que é topológico e é moebiano, também dizendo da psicanálise, mas com relação à questão acho que da escola, ok, né, que falamos, a formação e a análise, que também foi falado aqui, sempre quando me ocorre essa coisa do terminável e interminável, eu concordo contigo, né, a coisa vai, não tem final, ok, mas vem uma outra díade na minha mente, que é entrada e saída. Entrada e saída do dispositivo, e vamos ver o que operou, o que não operou. Por exemplo, proposição do passo é ver o que operou lá no dispositivo. Porque num processo de análise, a gente vê o quanto o falante, percebe-se o quanto o falante já é um analista lá de criancinha, né? O ínfase, já na tenra infância recolhemos, né? Então, isso me é muito inspirador. Então, assim, esta análise, o Freud foi absolutamente genial quando ele propõe isso, né? Ele propõe um método para o que é talvez da sacada humana, da índole humana, né? De escutar e ler, claro, mas aí vai ter a coisa do recalcado, enfim, tudo que a gente sabe aí. Mas então eu provocaria também com essa coisa do pensarmos há um dispositivo, entra-se, sai, e o analisar-se é mais, né? O escutar o que lê, de uma até condição humana, que acho que a psicanálise tem essa potência de nos brindar com esta sacada. Bom, então acho que tem essa coisa mais estrito senso, onde tem fim e começo, a gente pode pensar dispositivo, entrada e saída, e a tua leitura sobre o estado da arte, fazendo uma saborosa brincadeira com a questão da arte, estado da arte da psicanálise
nesse nosso momento histórico. O que repete, Obrigado. o que avança. Obrigada, Obrigada, Tereza. Marco. Obrigado, querido. Mário, por favor, Mário Eduardo. Oi, Marco Antônio. Nossa, que super prazer te escutar. Um privilégio para nós que você tenha dedicado parte dessa manhã aqui de segunda-feira, de sábado, para a gente trabalhar. Eu pensei em segunda-feira porque é um laboratório, é coisa de trabalho mesmo. Me sinto muito trabalhando aqui a partir do teu texto, de te escutar. Eu achei muito legal, ô Marco Antônio, você começar com uma visão geral dessa tua obra, né, desse conjunto de obras sobre os fundamentos da psicanálise de Freud e Lacan, porque realmente dá uma visão, né, da proposta e também do peso da tua proposta. Eu fiquei pensando assim, que é um conjunto de textos que todo psicanalista no Brasil, em algum momento, vai passar por esses textos, né? Aí eu pensei, mas será que é um conjunto de fundamentos da psicanálise, né? Não é de introdução à psicanálise de Freud e Lacan. Então, tem textos que eu diria assim, que são fundamentais como introdução. No teu livro aqui, esse capítulo em especial da genealogia do objeto A, eu acho ele realmente brilhante, né? Você realmente faz, eu acho, o percurso mais lúcido, mais claro, mais, eu diria, nesse conceito que é um dos mais difíceis, realmente você pega o teu leitor pela mão. Mas, ao mesmo tempo, teus livros eles não são simplesmente uma introdução, eles são realmente uma reflexão sobre os fundamentos, né? E nesse, em especial, sobre o laboratório do analista, né, o título eu achei realmente muito que faz trabalhar mesmo. Para mim, em todo caso, me fez trabalhar muito, porque me fez associar com muitas coisas. A ideia do laboratório, com a questão do trabalho mesmo, né? O nosso fazer com o trabalho, né? Tem o laboratório como lugar de experiência, de experimento. Como é que se cria, né? Como é que você testa, dá certo, dá errado, você volta atrás, você revê, você experimenta, enfim. E tem essa questão da relação com a ciência e com a arte, porque tem a dimensão da criatividade, né? E como é que você tem uma racionalidade, que não é simplesmente uma intuição, não é simplesmente um... E eu queria te perguntar, então, nessa questão do Freud e Lacan, porque no Freud a gente tem essa coisa de uma... Que tipo de ciência está lá no Freud, né? Ele fala claramente, uma ciência heurística, uma ciência do como ser. Ele fala do Weininger lá, ele se refere, não é? Por exemplo, ele fala da minha metapsicologia é um como ser, a minha metapsicologia é a minha feiticeira, quando eu não sei o que fazer, são construções auxiliares, que eu me dou toda a liberdade especulativa, mas que eu tenho um ponto de basta, que eu confronto essas hipóteses que são especulativas, mas não são arbitrárias, porque elas tentam dar conta de um aspecto da clínica, e eu as confronto com a clínica, até que um dia a clínica diz não. Por isso que essa crítica de quem diz, não, mas né, a psicanálise não é falseável, é quem nunca leu nada de Freud, né? Quantas vezes o Freud, usando essa especulação, ele disse, nossa, estava errado, né? Você pega a questão da pulsão de morte, ele não está no momento do início, ele está no momento do auge, né? Tem o reconhecimento mundial, Freud, naquele momento. E em 1920, depois da guerra, ele disse, estava errado numa coisa fundamental. Eu achava que era uma coisa hedonista, e não é, né? Tem uma coisa que é diabólica, é uma questão de repetição, é um encadeamento. Ou seja, o Freud, ele tinha muito essa coisa da clínica, a clínica ele levava à especulação, a metapsicologia ele a reconhece como uma grande especulação não arbitrária, mas que ele testa contra o real da clínica. Então, no Freud é bem claro. O Lacan, né, ele gosta de um retorno a Freud, né? Ele não fala exatamente um retorno à clínica. A clínica ela fica incidental, porque ele vai lá com o texto do Freud debaixo do braço. Ele formaliza os conceitos freudianos, ele formaliza a pulsão, o inconsciente, a sexualidade, né? A diferença sexual.
E aí você fica pensando, bom, se você lê o Lacan só por esse aspecto, ele é importante em termos de formalizar o Freud, mas ele teria, então, uma pobreza. Poxa, então, ele para no que o Freud conseguiu formular do seu embate com a teoria que ele vai criando com a real da clínica. Mas e depois? Não tem clínica nova, não, Freud, se ele tivesse vivo, tivesse mudado mais 10 vezes, como é que ficaria a formulação de Lacan? E eu queria te perguntar, então, uma coisa bem específica, porque é bem do nosso interesse agora, é como é que você vê o papel da apresentação de pacientes por Lacan, que ele faz a vida inteira, né? E que ele sempre tinha. A gente que está à distância disso, vê os textos do Lacan, vê a transcrição dos seminários, os escritos, né? Mas na formação do Lacan, a questão da apresentação de pacientes que ele fez até morrer, fazia parte. Como é que se vê, então, a questão como integrar a apresentação de paciente na teorização do Lacan, na ciência do Lacan e na arte do Lacan, que é esse elemento que, para nós que estamos à distância, não conseguimos ver tão claro. Obrigado, Mário. Eu te felicitar, Mário. porque é um trabalho primoroso. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, Mário. Então, eu vou ler, Marco, assim, porque, na verdade, nós já estamos com o nosso tempo, então eu vou ler Laéria, também. Oi. a Laéria levantou a mão também, eu estou vendo aqui. Tem a Laéria, enfim, e tem também o pessoal aqui que escreveu também para poder contemplar, e aí eu vou ler, vou dar a palavra para a Laéria, e aí depois você responde a todos e a gente vai finalizar, porque nós estamos aqui já com o nosso tempo. Então, para poder contemplar, então o Tiago Miranda diz bom dia a todos. Quando o senhor fala sobre a divisão de Freud e Leonardo da Vinci entre arte e a ciência, coloca a arte pictória em destaque a Leonardo. Já no caso de Freud, acredito que esteja ligado à literatura, e talvez isso ajude a entender a própria relação da descoberta do inconsciente freudiano com a linguagem. O que o senhor acha? Tá? Concordo inteiramente. Só tenho a dizer que eu Tá. concordo totalmente com essa Bom, formulação aí é um dele. comentário do Júlio César, isso que o Lacan diz, que a psicanálise não pode ser transmitida, isso é impossível, ela pode, no máximo, ser reinventada. O Fábio Carvalho diz, Marcos, muito bacana todo esse conteúdo, obrigado, sobre a epistemologia e psicanálise, e você traz o Kuhn com essa agradável surpresa da influência sobre ele. Você saberia dizer qual epistemologia a psicanálise se aproximaria no sentido de empirismo versus racionalismo e, enfim, das diferentes vertentes que surgem a partir dessa divisão? O Pedro Gouveia diz... Não, essa resposta, eu já vou dizer logo, eu não saberia responder. É um assunto que eu não domino, não poderia fazer uma resposta assim muito precisa sobre isso. É um assunto complexo. e aí Essa resposta, eu sei que Mário Eduardo e Laéria podem responder com bastante conhecimento sobre essa questão da epistemologia. E o último, o Pedro Gouveia, disse que não vai poder falar, então ele escreve: sou neófito do estudo da psicanálise, participo de um grupo em Friburgo, da leitura de seu livro, Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan, confesso muitas dificuldades. Aí, enfim, ele pode sugerir uma biografia para me ajudar no início do estudo. Bom, enfim, é isso. Então, aí, Laéria, por favor, se você quer tomar a palavra. E aí depois a gente passa de novo para o Marco. Bom dia, Marco, bom dia aos colegas de São Paulo, parabéns aí pela iniciativa desse encontro, desse evento, que foi muito bom. Vou ser breve, porque já entendi que vocês estão com o tempo estourado, então vou ser bastante breve. Vou só colocar uma questão, talvez até para a gente conversar numa outra oportunidade com o Marco, se for o caso, mas me interessou bastante, porque ele, como vocês mesmos colocaram, e o Mário em particular, o livro do Marco tem várias contribuições interessantes, né, e fundamentais,
que fazem parte também do modo como ele realiza essa retomada e essa releitura dos fundamentos. Então, claro que tem também aí as suas próprias contribuições, né? E que alguns já, inclusive, falaram de alguns pontos. Mas eu queria só retomar um ponto que o Marco me falou, que me interessou particularmente, que no momento em que ele coloca que o laboratório do analista também tem uma relação com o que se projeta para além do final da análise, né? E de como isso repercute também na relação de cada analista com a psicanálise. E a minha pergunta seria a seguinte, né? Na medida em que o final de análise produz, né, toda uma série de lutos relacionados com o processo de desidealização que vai ocorrendo ao longo da análise pela via da transferência e do lugar que o analista ocupa de não vestir essas vestes, né, que o analisando lhe dá, né? E que são uma série de lutos que são realizados e que mudam também a relação do sujeito, não só com seus sintomas, mas acredito também que com a própria psicanálise, né? Então, a minha pergunta seria, como é que você vê, Marco, essa questão, né, no âmbito das instituições de psicanálise? Porque nós estamos lá realizando um trabalho em prol da formação, em prol da transmissão, e nós temos diversos percursos de análise, diversas de estilos, né? Onde essa problemática da relação com a psicanálise vai se colocar de uma forma mais idealizada ou menos idealizada, ou, enfim, como é que você vê a dificuldade que isso traz para a realização desse trabalho institucional? Se você acha que isso implica em alguma dificuldade, em algumas questões que seriam interessantes de serem examinadas, é isso. Obrigada. Marco, por favor. Bom, eu estou aqui com 4 páginas de questões para responder para você, né? Todas interessantíssimas, adoraria falar sobre cada uma delas, e algumas eu não sei como falar. Enfim, essa pergunta, vou começar pelo final, Laélia. Essa pergunta sobre a instituição, né? Ela para mim, hoje, ela pode ser circunscrita pelo que eu disse há pouco sobre a escola como sendo um laboratório ampliado, tá? Que se mostre capaz de favorecer e suportar a singularidade da formação de cada analista. Quer dizer, como se a escola não tivesse essa ambição desmedida de dar a formação. Ela dá condições para que cada um realize a sua formação, né? Isso me pareceu uma coisa nova na minha concepção da própria escola, da escola que eu dirijo no Rio e da minha experiência nas diferentes escolas, né? Agora, a sua pergunta tem a ver com as dificuldades que essa existência simultânea de percursos, estilos e diferenças, as dificuldades que isso vai apresentar, né? E aí nós temos aí que eu não saberia te responder assim, né? Porque, de fato, a sua pergunta é uma espécie de ponderação que relança, né, essa minha ideia para frente, né? E para a gente refletir sobre isso, né? Porque se a escola tem essa capacidade, ela precisa também poder lidar com o que ela mesma está instituindo, né? Que seria essa espécie de abertura, né, para a formação muito acentuada, né? Então, eu diria para você hoje, Laéria, assim, para lidar com essas diferenças, percursos, estilos, a primeira regra seria lidar com elas a partir da ideia de que é preciso acolher
as diferenças, os estilos e os percursos. Tá? A primeira coisa é poder acolher esses fenômenos variados, né? E dentro de um certo limite de tolerância. Eu também diria para você isso hoje, tá? Porque não se trata de que tudo é válido para uma formação analítica, né? Existem limites, né? Tudo tem limites, né? Então, a escola também tem que ter limites. Ela deve ter uma porosidade, mas uma porosidade que enriqueça e que traduza os propósitos da psicanálise, né? E que não possa se voltar contra ela, o que acho que pode até acontecer dentro das escolas de psicanálise, entende? E aí são dificuldades bastante graves que se impõem, eu acho, né? E difícil de se lidar com elas, né? Eu acho. Tá? Então, Mário Eduardo, que bom que você adorou o meu capítulo A Genealogia do Objeto A. É um capítulo que também, para mim, eu escrevi durante muitos anos. Eu fui escrevendo aos poucos, escrevendo, pesquisando, dei seminário, né? Porque existem conceitos, né? E esse do objeto A, talvez mais especialmente, né? Que exigem um esforço de aprofundamento, né, muito grande, né? E é bom que você apreciou esse encadeamento que eu fui buscando, né, ao longo de outros autores, né, dessa formulação do Lacan do objeto A, que se revela tão importante para ele, ao mesmo tempo que traduz uma sequência de articulações com outras teorias do objeto, né, na própria psicanálise, né? Como eu vejo o papel da apresentação de pacientes para Lacan, né? A minha primeira, minha primeira reação em relação a isso, né? Eu que fui formado em psiquiatria, com um pano de fundo muito forte da antipsiquiatria, né? Na minha época, né? É a antipsiquiatria que estava mais, não era nem pano de fundo, ao contrário, ela estava mais presente na minha formação psiquiátrica do que a própria psiquiatria naquele momento, né? E ela foi muito importante, né? Porque a antipsiquiatria, né? O Octavio Manoni tem um texto muito bom sobre isso, e a gente vê a importância dela, o Lang, o Cooper, né? E todos os grupos de antipsiquiatria na Itália, na Inglaterra, eles foram muito atravessados pela psicanálise, né? O Lang e o Cooper, especialmente, né? Que fizeram supervisão e talvez análise com o Winnicott, né? E que criaram, né, formas de abordar a loucura bastante revolucionárias, né? Então, eu me lembro que essa ideia da apresentação de doentes, logo que eu entrei em contato com ela, o Lacan, eu achei algo bastante representativo de uma psiquiatria que objetiva o paciente, né? Que bota o paciente ali diante de um grupo enorme, como se fosse uma exposição, né? Inadequada de uma subjetividade, né? Essa minha visão também, na época, era muito influenciada pelo Maud Manoni, que a Maud Manoni se opôs radicalmente, né? Brigou com o Lacan por causa dessa apresentação de doentes, né? Ela achava que era uma imposição muito ruim que ele fazia, né? Nessa experiência, né? Hoje, eu não tive essa experiência, né? Eu não tive a experiência dessa apresentação de doentes e só posso imaginar como ela tenha sido, né? Mas hoje, a partir de um percurso e de uma reflexão menos infiltrada, né, por uma motivação muito
antipsiquiátrica e raivosa em relação a uma psiquiatria que na época era tão violenta, né? Eu acredito que é preciso incluir, está me ocorrendo isso agora, tá? No laboratório ampliado da psicanálise. Tá? No laboratório ampliado. Por quê? Porque ali trata-se de falar e de ser escutado, né? E o sujeito que é convocado, ele aceita ou não, né? Participar. Não é isso? Então, eu acho que ela deve ser, hoje, para mim, seria uma coisa bem menos traumática, a ideia de uma apresentação de doente do que foi há muito tempo atrás, sabe? Mas eu nunca tive essa experiência. Nunca tive essa experiência. Já li muito sobre isso, né? Mas não tenho ideia de como... eu sei que as intervenções do Lacan eram muito pontuais né, e suaves, né, e favorecendo a fala, né, perguntando, né, perguntando. Porque em francês vocês sabem que anamnese se diz interrogatoire, né? Anamnese na língua francesa, anamnese médica ou psiquiátrica, se diz interrogatoire, né? O que é uma coisa pesada em português, né? O interrogatório é uma coisa policialesca, né, em português, né? Mas eu acho que o Lacan não fazia um interrogatório, ele fazia uma conversa, né? E eu imagino que possa ser muito instrutiva. Alguns que participaram e que consideram valiosa essa experiência até manifestaram vários comentários em relação à importância para os próprios pacientes depois dessa conversa, né? Os efeitos produzidos pela conversa, né? E é o que eu acredito, porque a conversa pode ter vários efeitos, uma conversa, né? Então, Tereza, essa questão que você colocou, esse texto do Agamben, eu tenho que ler ele, o que é o contemporâneo, eu não conheço, né? Tem que ler até para o nosso encontro de João Pessoa, que é sobre o contemporâneo, né? Não posso deixar de ler ele até lá. Muito, Então, muito bom, Marco, muito legal. né? O que eu li pouca coisa do Agamben, mas adorei, né? Mas eu tenho que ler ele. É, Agora, essa questão, a primeira questão, o estado da arte da psicanálise na cultura é tão assim multifacetado, né? Tem um pouco de tudo, né? Se eu levar a sua pergunta ao pé da letra, como o estado da arte da psicanálise está na cultura, eu diria maravilhoso. Né? Se eu ouvir que essa psicanálise é a psicanálise, então, né? Eu digo que está indo muito bem na cultura. Mas nós sabemos que há todo tipo de problemas que são colocados dentro da psicanálise, fora da psicanálise, contra a psicanálise, ou a favor da psicanálise, se revelando contra a psicanálise, né? A coisa é tão complexa, né? E que eu, pessoalmente, cada vez mais eu acho que eu só posso, dentro do meu pequeno tamaninho, eu só posso, na verdade, olhar esse mundo todo à minha volta e dizer que e reconhecer que o mundo é assim e fazer meu trabalhinho de formiga que eu faço, né, no meu seminário, nos meus textos, nas minhas aulas, etc. É o trabalho que eu faço para seguir um eixo que eu considero, para mim, e como sendo mais valioso para essa existência, né, da psicanálise na cultura, tá? Num laboratório ampliado também, né? Psicanálise na cultura como um laboratório ampliado, né? Em relação aos dispositivos, né? Quando eu coloquei, né, que eu acho que o fim da análise é o começo, é claro que eu não estou desvalorizando a análise, né? A entrada e a saída da análise, que tem a sua perspectiva, tem a sua condição, tem os seus problemas e as suas qualidades, né? É, às vezes muito complexas, né? As entradas em análise, as saídas de análise, as interrupções de análise, né? Mas
Mas, assim, abstratamente falando, né? Numa abstração assim, muito ampla, eu acho que uma análise levada até um ponto de consequência, de fim de análise, com esse tipo de consequência, ela se torna claramente um começo de uma coisa nova para aquele sujeito. Não que ele vá se tornar analista necessariamente, ele pode até se tornar, mas a reviravolta produzida, né, produz um novo começo. E não é um começo novo que começou dali, não. É um começo que começa sempre. Começa sempre. Eu acho que cada vez que a gente toma a palavra para falar, começa alguma coisa que não se conclui. E a gente começa de novo. Eu tenho essa nítida sensação, quando eu começo a falar sobre psicanálise com vocês aqui, em qualquer outro lugar, que eu estou recomeçando tudo de novo e vendo o que vai ser possível, o que vai dar isso. Tem uma abertura aí para o inconsciente que eu não posso desprezar nem querer dominar. Ao contrário, eu tenho que confiar nele, como Freud dizia, né? Em relação à Graça, né, Graça? Essa questão do... quando você falou, eu me lembrei, e tem a ver também com a pergunta da Tereza, né? Me lembrei dessa ideia de que existem 4 caminhos do homem, né? Segundo a visão clássica. 4 grandes caminhos do ser humano, né? Ciência, a arte, a filosofia e a religião, né? E eu tento pensar a relação da psicanálise com isso, com esses 4 grandes caminhos clássicos, né? Com a ciência e com a arte, é o que nós estamos supondo que é o poder da psicanálise, né? De fazer esse caminho e fazer essa ponte constante dessas 2 dimensões da criação humana, né? Quanto à religião, a psicanálise bateu de frente, né, com esse caminho, com esse 4º caminho, com esse 3º caminho, né? E com a filosofia, a psicanálise deu um tranco nela, né? Por falar de pensamento inconsciente, a psicanálise deu um tranco na filosofia e disse: a partir de agora você vai ter que mudar. Não pode mais falar de pensamento sem incluir o inconsciente. E foi o que aconteceu com a filosofia, né? Ela introduziu a psicanálise na reflexão dela, tá? O único caminho que ficou assim uma espécie de rota de colisão foi a religião, né? Com a psicanálise, segundo Freud, que eu acho que precisa ser muito bem retomado, esse caminho essa rota de colisão entre psicanálise e religião. Eu acho que ela foi deixada de lado e nós estamos vendo hoje como que a religião é poderosa, né? Freud já chamou atenção para isso, mas nós estamos vendo isso talvez mais ainda, né? Tendo que eu também observaria que Lacan ele acrescentou à reflexão freudiana da religião algo muito importante, que foi a dimensão da mística, né? Mostrando que a mística não se confunde com a religião. A mística é uma aspiração humana universal, que não pode ser negada. No finalzinho da vida, Freud reconheceu isso, né? Existe uma aspiração nossa mística em cada um de nós. Nós podemos considerá-la como sendo esse feminino, né? Essa dimensão do feminino e desse ilimitado, dessa relação com o ilimitado para além do fálico e do masculino, né? Agora, eu acho que essa aspiração mística em nós é que leva uma grande maioria de pessoas à religião. Só que lá elas não encontram saída para essa posição mística. Elas encontram um fechamento, que a religião ela fecha a dimensão mística, né? E obsessiviza, é o que o Freud colocou. A obsessão, a neurose obsessiva da humanidade, né? A neurose obsessiva da humanidade. Mas tantas outras dimensões, elas se aproximam ou se traduzem nessa aspiração mística, né? A primeira coisa que a Graça falou em relação ao Leonardo, né? O Leonardo
ele era um homem muito bonito, se vestia como um príncipe, e aonde ele chegava, ele era uma figura galmática. A impressão que eu tenho é que a obra do Leonardo tinha uma inflexão narcísica dele muito poderosa. Ele buscava a beleza, essa busca do rosto perfeito, né, que você falou, é a busca da vida dele, porque ele era reconhecido e visto como esse homem agalmático, né? Tinha esse narcísico aí muito presente, né? Lacan falou pelo menos 2 vezes da bola como sendo um objeto A, né? A bola como objeto A. Isso ajuda muito a gente a pensar também o futebol, né? Você referenciou Alain Djeval, que fala do tênis, né? Djeval fala uma coisa interessante, né? Que as pessoas vão ver o jogo do tênis para ver a bola desaparecer. Eu acho genial isso. Que realmente não consegue ver a bola. Você fica assim e a bola desaparece. O futebol não faz a bola desaparecer. Ele faz a bola aparecer, talvez, né? Ele não tem essa velocidade tão grande, mas a bola é objeto A, né? Uhum. No meu texto, eu acho que eu falo das várias figuras de linguagem, né? Expressões que usam bola, né? Baixar a bola, dominar a bola, dar bola para alguém, né? Eu faço uma relação dessas expressões que usam a bola com certas figuras conceituais fundamentais, né? Por exemplo, rebolar, né? Rebolar é uma coisa muito pulsional, né? Enfim, eu faço uma lista eu faço um inventário, né, de termos que adotam a bola para expressar alguma coisa. Ou seja, a bola não é pouca coisa, ela é muito importante, né? Obrigadíssimo pelas questões e Pois é, nós que te agradecemos, Marco Antônio, por essa, enfim, belíssima conversa, belíssima explanação sobre o teu livro, o teu trabalho, enfim, eu acho que foi muito enriquecedor para todos nós. O pessoal aqui está agradecendo bastante também no chat, então acho que foi uma manhã bastante proveitosa nesse nosso laboratório contínuo aí, né, com a psicanálise. Queria te agradecer muito, então, a tua presença aqui e, bom, e torcer para já podemos agendar aí uns próximos encontros aí de muitas trocas. ok, Luciane, muito obrigado. Obrigado a todos vocês pela presença e pela conversa. Para mim é sempre importantíssimo poder conversar sobre as coisas que eu abordo, que eu elaboro, porque fica mais, fica mais sensível e mais vivo para mim quando tem essa troca. Obrigadíssimo. Beijo para Obrigada. vocês, tá? Beijo, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.